6. A figura no reflexo. O primeiro vídeo foi publicado por uma usuária do TikTok, conhecida como Sodabongo 2000. O perfil é pouco ativo e, até então, tinha apenas algumas apresentações simples com fotos de viagens. Não havia absolutamente nada relacionado a fantasmas ou acontecimentos sobrenaturais. Porém, no dia 16 de julho de 2026, a usuária publicou uma gravação bastante estranha, registrada por uma câmera de segurança, instalada dentro de sua casa durante a madrugada. No começo do vídeo, a própria câmera parece se movimentar automaticamente para acompanhar um pequeno orbe que atravessa lentamente a sala vazia. Poucos segundos depois, um segundo orbe surge e passa rapidamente em direção à lente. Mas o detalhe mais perturbador não está exatamente na sala. Ele aparece no reflexo do micro-ondas ao fundo. No mesmo instante em que a segunda esfera entra na imagem, uma figura escura com aparência humana parece surgir refletida no vidro. À primeira vista, é muito fácil não perceber nada. Porém, quando a gravação é ampliada e o contraste da imagem é ajustado, é possível distinguir uma forma semelhante a uma pessoa parada no meio da escuridão. O horário registrado no vídeo mostra que tudo aconteceu por volta das 4 da manhã, momento em que, segundo o responsável pelo perfil, todas as pessoas da casa estavam dormindo. É possível que as pequenas luzes fossem insetos passando perto da lente, mas a figura refletida no micro-ondas é muito mais difícil de explicar. 5. A bicicleta misteriosa. O próximo caso aconteceu com uma mulher que trabalhava de casa. Pouco tempo antes, ela havia comprado uma bicicleta usada e a deixava parada dentro da residência, até que, certo dia, a bicicleta caiu sozinha. No começo, ela não achou aquilo tão estranho. Afinal, talvez não estivesse bem apoiada ou tivesse perdido o equilíbrio por algum motivo. Mas pouco tempo depois, aconteceu novamente. Dessa vez, além da bicicleta cair, a mulher começou a ouvir batidas estranhas vindo de algum ponto da casa. Ela tentou descobrir de onde o som estava vindo, mas não conseguiu localizar nada. Foi então que decidiu pegar o celular e começar a gravar. Sitting at my desk and my bike's fallen over again. It's the second time today and it's starting to get weird. I don't even dare go down there. Okay, there's no one here. There's no one in the fucking house. No doors open, just the bike fell. Like, there's no one here, look. There's no way. It's got a stand. Look, brand new bike. Just got it. Second time today it's fallen over. Oh, I really hope that's just the floor. Maybe you can see that. Right, so if it keeps falling over on its own, fair enough. I don't know, I'm just weirded out because it's the second time. Okay, it's done it again, but look, 3 times the fucking wheel's spinning. Oh, Jesus Christ. Oh, I don't want to go near it. There's no one fucking here. I made a right bang this time. I had my door shut though. Fuck. I know there's no one here. That was spinning. Look how much it's moved. What? It was right over there. I don't understand. Oh, I don't want to touch it. The handlebars are wrapped around the other way. But if it was stood up, why would they be like that?
I'm confused. I'm gonna move it. There is fucking no one. I'm freaked out now. Freaked out. Right, so I've moved it. I've moved it into here, into the spare room. Nobody lives in here. But I've purposely put, so if you are a freaky bike, then there's no way that you can move, mate. So hopefully it does get blown over and I'm crazy, but it's just too weird, so I need some. Depois do que aconteceu, ela resolveu levar a bicicleta para outro cômodo. Para garantir que não cairia novamente, colocou o objeto entre alguns móveis, deixando-o bem preso. Porém, algum tempo depois, ela ouviu um barulho que a deixou completamente apavorada. Seriously now. The thing's shaking. That's the room it's in. Oh, please tell me, please, please. Fuck. I'm terrified. I'm not gonna lie. Oh, you didn't. I don't want to do it. Oh, fuck! Get me out of here now! Get me out of here now! Can't do this anymore. I'm shaking. Right, fuck this. Right, the front door is in front of me to the right, and there is nothing happening right now, but I need to get the fuck out of here, so. I don't like this. I'm gonna go to my friend's house. Fuck. Ah, pray for me, pray for me. Ooh. Fuck this house. Assustada com o que acabara de presenciar, a mulher pegou as chaves e correu para fora de casa. Em seguida, pediu ajuda a um vizinho para que os dois voltassem juntos e verificassem o que havia acontecido. Compelled to video this just in case. I'm showing you, I'm not crazy. I don't dare. Come back. The plant pot's on still on the floor. It's still down there. Told you, it's smashed. Yeah. Weird. That's pretty weird, man. But yeah. Please check other things for me because I'm scared. Mine's always a bit busy. Yeah, there was no one in. You say it was just like the wall making a funny noise, or? Well, the wall to the room where my bike is, I left my bike in there and then it just went mental and I don't know. Right, okay. Fuck. What? Is this some kind of joke or something? Because this is, It's just my bike in the bedroom. yeah, but it's pretty messed up in here. What the fuck are you talking about, Seth? Don't Yeah, don't no, mess with me because no, this is seriously. you know how much this has scared me though. Yeah, but seriously, it's not. I don't I think don't this is even how dare you go left in. it. Like, Oh, this is. Ugh. Why is I'm I using? don't know what the fuck. Oh, fuck off. Oh no. Yeah, that's fucking. This is the spare room, Seth. Yeah, I'm moving out. So, anybody want to buy a bike? Let's get out of here, Seth. This is not normal. Quando retornaram ao cômodo, encontraram tudo completamente revirado. A bicicleta estava caída no chão, mesmo tendo sido presa entre os objetos, e várias outras coisas também haviam sido derrubadas. Sem conseguir encontrar uma explicação, a mulher passou a acreditar que a própria bicicleta poderia estar ligada aos acontecimentos estranhos dentro da casa. Segundo ela, aquela foi a primeira experiência paranormal que viveu. Depois disso, não pensou duas vezes antes de se mudar, deixando o imóvel poucos dias mais tarde. Desde então, nenhuma nova atualização foi publicada e ela sumiu das redes sociais. 4. As batidas no andar de baixo. O próximo vídeo foi publicado por um homem chamado Joshua, dos Estados Unidos. Ele divide uma conta no TikTok com a irmã, criada exclusivamente para registrar os acontecimentos estranhos que os dois dizem enfrentar dentro de casa. O perfil possui apenas 3 vídeos.
Tudo começou quando a irmã de Joshua estava sozinha e ouviu barulhos vindos do andar de baixo. Com o celular na mão, ela decidiu verificar o que estava acontecendo. I've been hearing some creepy noises down here for a while, and I'm scared. I wanted to try and record it, because no one's gonna believe me. Now, as soon as I record it, nothing happens, okay? Huh? The fuck? No. You gotta be. What the hell? This isn't funny. This has gotta be a prank. Hello? Oh, thank God. Hello? Anybody else? No. Guys, this isn't funny. What the? No. Hello? Hello? I'm coming in. Skittles. Nothing. Okay, this is getting weird. What? Is that the chair? Oh, God. I'm getting out of this place. What the? Oh, my God. No! Em certo momento, a luz parece se apagar sozinha. Ao olhar para o corredor, ela percebe que uma das portas começa a se abrir lentamente. Logo depois, uma sombra passa rapidamente diante da entrada. Pouco tempo depois, novas batidas são ouvidas pela casa. Quando ela vai verificar o que aconteceu, encontra uma cadeira caída no chão, como se tivesse sido derrubada sozinha. É exatamente nesse momento que Joshua chega em casa, e nessa mesma parte da gravação, também é possível ouvir um barulho estranho. Apesar de todos os sons e da sensação constante de que havia alguém por perto, ela não encontrou absolutamente ninguém dentro da casa. Depois dessa gravação assustadora, os barulhos não pararam. Segundo Joshua, as batidas passaram a acontecer todas as noites, quase sempre no mesmo horário. Nos primeiros dias, aquilo deixou os dois bastante assustados, mas com o tempo, a situação também começou a irritá-los. Foi então que Joshua decidiu pegar o celular e investigar por conta própria. Ever since my sister took that damn video every single night at the same time this knocking starts. Terrifying the first few days, but now it's just annoying the hell out of us. Yup, I hear ya. Fucking A. Nothing. Always nothing. Brand new house too. And now this door is open. To the creepy ass fucking room. God fucking damn it. Fucking A. What the fuck? Oh my fucking God. Oh my God. Assim que se aproxima, fortes batidas começam a ecoar de uma das portas. Sem pensar duas vezes, Joshua vai direto até o local e abre a porta de uma vez. Mas o cômodo está completamente vazio. Enquanto tenta entender de onde aquele barulho poderia ter vindo, ele percebe que outra porta, mais adiante no corredor, também está aberta. Joshua segue até o segundo cômodo e entra para apagar a luz. Porém, no exato instante em que o ambiente fica escuro, a porta bate com força atrás dele, como se alguma coisa estivesse apenas esperando o momento certo para deixá-lo preso ali. Algumas pessoas que assistiram ao vídeo também afirmaram ter visto uma figura escura dentro do quarto logo depois que a porta começou a se mover. Mesmo ampliando a imagem e ajustando o contraste,
Não é possível confirmar se realmente havia algo ali ou se aquilo era apenas uma sombra provocada pela mudança repentina de iluminação. Tanto a gravação feita pela irmã quanto o momento em que a porta se fecha atrás de Joshua tornam o caso bastante assustador. Por outro lado, é importante lembrar que o perfil foi criado justamente para publicar esse tipo de conteúdo e possui pouquíssimos vídeos. Por isso, também existe a possibilidade de tudo ter sido planejado para parecer paranormal. Então, será que os irmãos realmente estão enfrentando alguma coisa dentro daquela casa ou apenas criaram uma história convincente para o TikTok? 3. A criatura no quintal. O próximo vídeo foi publicado por uma mulher de Columbus, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, conhecida nas redes sociais como Divine Pieces. Ela trabalha fazendo leituras espirituais e afirma que, há algum tempo, vem sendo perseguida por uma entidade capaz de mudar de forma. Segundo ela, essa presença costuma aparecer ao redor de sua casa. Em outras ocasiões, ela já tentou registrar a suposta criatura, mas as imagens sempre ficaram escuras demais ou com pouca qualidade, tornando impossível identificar qualquer coisa com clareza. Por isso, ela decidiu instalar uma câmera com visão noturna voltada para o quintal. E algum tempo depois, o equipamento registrou algo bastante estranho. Every now and then my camera actually captures something. Now y'all saw that what flew over into the next yard. Now watch what happens next. So the camera detected motion. Here comes 2 orbs. Now in the beginning of the video y'all saw what flew over there. Now watch what comes back. When I tell y'all that I am seeing creatures, I am seeing galactic creatures, ETs. Now, here it comes. Y'all see it, right? I'm thinking it's a fairy. It's some sort of strange light. Come on now. How, y'all, if that wasn't a shapeshifter, let me know, y'all. Shapeshifters are basically spirits that can... Look, here it comes back again. You saw the 2 orbs. Now watch what happens. And this video has not been edited. Look at that timestamp. It comes back again. How is that possible, man? It's a shapeshifter. No começo da gravação, 2 pequenas luzes passam diante da câmera. Ao mesmo tempo, mais ao fundo, próximo às árvores, é possível notar um único ponto luminoso se movimentando de maneira incomum. A luz segue até desaparecer atrás de um tronco. Porém, quando surge novamente do outro lado, parece ter se transformado em 2 pontos brilhantes. Logo depois, a forma de um animal começa a ficar visível, lembrando bastante um cervo. Mas o detalhe mais intrigante acontece alguns instantes depois. O horário da gravação continua avançando normalmente, e pouco tempo depois, o mesmo fenômeno parece se repetir. Novamente, uma única luz surge perto das árvores, desaparece atrás do tronco e volta com 2 pontos brilhantes, assumindo outra vez a aparência de um cervo. É possível que tudo tenha sido causado pela forma como a câmera de visão noturna reage à escuridão, fazendo o animal parecer apenas um ponto luminoso enquanto estava parcialmente escondido. Também pode ter ocorrido algum atraso ou distorção no sensor da câmera, mas é curioso que a mesma mudança pareça acontecer 2 vezes seguidas, praticamente da mesma maneira. Será que a câmera registrou apenas um cervo se movimentando entre as árvores ou havia alguma coisa diferente rondando aquele quintal? 2. Tem algo dentro do armário. O próximo caso aconteceu na casa de uma mulher chamada Cheryl, que morava com a filha. Há algum tempo, as 2 vinham ouvindo sons estranhos pela casa, sem conseguir descobrir exatamente de onde eles vinham. Como Cheryl trabalhava com costura, havia alguns manequins espalhados pelos cômodos. Certo dia, a filha disse ter visto alguma coisa se mexendo dentro do armário. Ela não conseguiu identificar o que era. Então Cheryl decidiu verificar. Hey guys, just wanted to jump on really quick because I had to stop sewing. My daughter just said that something weird really happened and we've been experiencing a lot of strange things lately, just different noises and stuff. Don't mind my mannequins, I sew for a living, so. Can you tell mommy
what you just said? I think there's something underneath the door. Under the closet door? Is that what scared you? It's okay. Everything's all right. What? I'm scared. Come on, let's go. Come on, come on. No começo não parecia haver nada em comum, mas poucos instantes depois, um dos manequins começou a balançar sozinho. Ele se moveu por alguns segundos e então caiu no chão, assustando as duas. Cheryl e a filha estavam longe demais para terem esbarrado no manequim. Por isso, muita gente começou a suspeitar que os próprios manequins poderiam estar ligados aos acontecimentos estranhos. Mas Cheryl não concordou com essa explicação e publicou outra gravação feita cerca de 2 ou 3 meses antes de comprar os manequins. Nesse vídeo, a filha aparece brincando no quarto quando de repente alguma coisa chama sua atenção. A menina se aproxima do armário e permanece por alguns instantes olhando para dentro, como se tivesse ouvido ou visto algo ali. Depois ela decide sair do cômodo. E logo após a menina atravessar a porta, o armário se fecha sozinho. Desde aquele dia, Cheryl e a filha passaram a dormir juntas em outro quarto da casa. É possível que o manequim estivesse mal apoiado e tenha caído sozinho, mas a gravação anterior mostra que os acontecimentos estranhos já ocorriam antes mesmo de Cheryl comprar os manequins. E, depois de ver a menina sendo atraída até o armário e a porta se fechando logo em seguida, fica difícil não se perguntar o que realmente havia naquele cômodo. Infelizmente, Cheryl acabou fechando as redes sociais e não publicou novas atualizações sobre o caso. Por isso, não sabemos se os acontecimentos continuaram ou se tudo parou depois que elas passaram a dormir em outro quarto. 1. A sombra no crematório. O próximo vídeo tem origem desconhecida, mas acredita-se que tenha sido gravado em algum lugar dos Estados Unidos. Funcionários que trabalham em crematórios muitas vezes relatam experiências difíceis de explicar durante o expediente. Alguns dizem ouvir vozes quando não há ninguém por perto. Outros afirmam já ter visto sombras ou figuras estranhas surgindo no local. Segundo esses relatos, muitos desses fenômenos aconteceriam justamente no momento em que o corpo é colocado dentro do forno crematório, e a gravação a seguir pode ter registrado exatamente uma dessas situações.
No vídeo, um funcionário empurra cuidadosamente a caixa com os restos mortais para dentro do equipamento. Mas, no exato instante em que ela atravessa a entrada do forno, algo passa rapidamente diante da câmera. A figura parece transparente e surge por apenas uma fração de segundo, tornando difícil identificar exatamente o que atravessou a imagem. O detalhe que mais chama a atenção é o momento em que isso acontece, exatamente quando o corpo é colocado dentro do crematório. Será que aquilo era apenas fumaça, poeira ou algum reflexo capturado pela lente? Ou a câmera realmente registrou algo deixando o corpo naquele instante? E agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses vídeos foi o mais assustador para você? Conta aqui nos comentários. Se gostou da compilação, deixe o like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.